Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a criar um jogo clássico e divertido, o jogo da velha. Esse projeto é um ótimo exemplo para a gente entender um pouco melhor sobre lógica de programação. Fique com a gente. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Devil Academy. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber conteúdos como esse que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre lógica de programação. Vamos lá, direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre como criar um jogo da velha, um jogo clássico, divertido, mas bastante interessante. Vamos lá? Esse é o jogo da velha. Nós praticamos esse exercício no nosso módulo de fundamentos, que vai nos ajudar a entender muito sobre lógica de programação. Vamos falar sobre o jogo da velha, né? Tenho certeza que muita gente já jogou esse jogo, conhece as regras, mas vamos recapitular o conceito aí para facilitar para a gente. O jogo da velha, né? O que é? É um tabuleiro onde a gente marca aqui parece o símbolo do hashtag, né? Quando a gente vai jogar, a gente faz os riscos assim numa folha. E cada jogador escolhe qual símbolo. Eu vou jogar com X, eu vou jogar com o 0. Um círculo, né? Um X ou um círculo. Cada um escolhe que símbolo vai jogar. E aí começa o jogo. E cada jogador escolhe onde ele quer marcar. Vai marcar nessa posição, marca o X ou círculo. Então cada um escolhe o símbolo e vai definir, ó, eu quero colocar ali, e o outro vai jogando em outro espaço. É assim que a gente joga o jogo da velha. E o primeiro dos jogadores que conseguir 3 símbolos iguais, quer seja na horizontal, na vertical, na diagonal, esse ganha o jogo. Tá? Nesse exemplo aqui, o círculo ganhou o jogo porque ele teve 3 símbolos iguais na diagonal, então ele ganhou o jogo. Ok? Então esse é o jogo da velha. Eu tenho certeza que muitos de vocês já jogaram o jogo da velha. Mas tá, como que a gente vai fazer um programa para que esse jogo seja executado num computador? Como que a gente vai ensinar o computador a jogar o jogo da velha, ou preparar para que os usuários possam jogar no próprio computador? Essa é a ideia desse exercício. Prosseguindo então, o nosso desafio aqui é criar o jogo da velha no computador, criar um programa para jogarmos o jogo da velha no computador. Então esse é o desafio. Como vários desafios acontecem no mundo da programação, você tem que entender a necessidade do seu cliente, no caso aqui o nosso cliente quer desenvolver esse jogo. Mas vários outros problemas vão acontecer, vão aparecer para a gente, como a gente levanta as informações para desenvolver o programa. No nosso curso, na nossa aula de fundamentos, a gente tem um conceito que a gente passa para os nossos alunos, que é o método 5Qs, que serve para montar qualquer programa ou algoritmo. Você responder 5 perguntas básicas, né, que é o método 5Qs. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os dados de entrada necessários? Depois, o que devo fazer com esses dados? Quais são as restrições desse problema? E qual é o resultado esperado? E qual é a sequência de passos a serem feitas para chegar ao resultado esperado? Então, quando você for desenvolver um programa, tente responder essas perguntas. Facilita muito para onde você sentar para codar, quando você for realmente fazer o código. Vamos, por exemplo, aqui no caso do jogo da velha. Quais são os dados de entrada necessários? Primeira coisa, eu preciso saber quais são os símbolos que o jogador 1 ou o jogador 2 escolhe. Então, esses são os dados de entrada. Eu preciso saber quais são os dados. Então, a pessoa vai dizer, ele vai informar, o número 1 joga com X, o número 2 joga com círculo. Então, esses são os dados de entrada. Outro dado que é importante de entrada para processar para o nosso programa é saber, beleza, o jogador 1, onde ele vai jogar, qual posição que ele quer colocar o seu símbolo, tá? Esse é mais outro dado um dado de entrada necessário para o nosso programa. Eu preciso dessas duas informações. Então vamos lá, eu preciso de quais os símbolos do jogador 1, qual o símbolo do jogador 2 e quais as posições que ele quer colocar, que eles querem colocar esses símbolos, que os jogadores vão colocar esses símbolos. Então, e aí, o que eu devo fazer com esses dados? Beleza, então eu já sei qual é o jogador 1, qual é o símbolo dele, e o que ele vai fazer? O que eu vou fazer com esses dados? Eu vou posicionar os símbolos de acordo com o que o meu usuário informou, tá? E quais são as restrições desse problema? Isso é muito interessante, pessoal. Todo programa que a gente vai desenvolver, a gente tem que ficar atento às restrições, às regras, para que não dê problema no seu programa. Nesse caso aqui, qual é uma restrição que pode ter? Uma restrição importante para o jogo da velha: o símbolo não pode ser colocar no mesmo posição que já tem um símbolo. Então, por exemplo, se o círculo já está aqui no 1 e o X que falar eu quero pôr na posição 1, não pode. Essa é uma restrição. Não pode, ele tem que colocar num espaço vazio, numa posição vazia. Então, essa é uma restrição desse programa. Ele pode colocar o símbolo, ele só pode colocar o próximo símbolo aonde está vazio. Então, essa é uma restrição importante que nosso programa tem que tratar.
E qual que é o resultado esperado com esse jogo? O resultado esperado é ter o ganhador do jogo o mais rápido possível. Então esse é o resultado, que as pessoas se divirtam jogando, o programa tem que ser eficiente para tratar todas as lógicas, e mesmo que ele tem que saber que se mesmo que ele faça na horizontal, na vertical, na diagonal, o nosso programa tem que estar preparado para isso, para que a coisa funcione direitinho. E qual que é a sequência dos passos a serem feitos para chegar no resultado esperado? Qual que é a sequência? Eu já falei aqui. Primeira coisa, define quem é o primeiro jogador, quem é o segundo, qual é o símbolo do primeiro jogador, qual é o símbolo do segundo jogador e qual posição cada símbolo vai ser colocado. Essa é a sequência do jogo. E aí, continuando, para chegar no resultado. E eu tenho que validar. Cada vez que eu coloco um símbolo, eu tenho que validar. Será que ele já ganhou? Será que já tem 3 símbolos iguais? Então, essa é a sequência dos passos para executar esse programa. Ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos entender o que nós precisamos fazer no nosso programa. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso criar um tabuleiro. Eu preciso criar um tabuleiro no meu computador. Meu programa precisa criar esse tabuleiro, porque não é o papel, é o computador. Então, eu preciso criar o tabuleiro para começar o jogo. Eu preciso decidir quem começa primeiro, o X ou o 0, o X ou o círculo, na verdade. Então, eu tenho que perguntar para o usuário, quem começa primeiro, o X ou o círculo, né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, tá bom, qual posição quer marcar? O nosso tabuleiro, vamos lá, tem 9 posições. 1, 2, 3, até o 9. Então eu tenho que perguntar para o meu usuário quem joga primeiro, X ou círculo, e qual a posição que ele quer marcar. Beleza, ele decidindo, eu guardo a posição e depois eu tenho que testar se a posição está correta. O que é testar? Lembra das restrições do método 5Qs? Eu tenho que testar. Essa posição está livre? Se ela está livre, eu posso marcar. Se não, eu tenho que dar um alerta. Ó, essa posição é inválida. Escolhe outra, né? E o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar se com essa jogada houve um ganhador. Então está acontecendo a jogada. Ele está escolhendo as posições. Eu tenho que testar. Se houver um ganhador, ou seja, 3 símbolos iguais na horizontal, vertical, diagonal, eu tenho que mostrar quem ganhou. Nesse exemplo aqui, de novo, eu estou mostrando quem ganhou foi o círculo. Então, esses são os passos que o nosso programa tem que executar. É isso que nós precisamos do nosso programa. Tem que deixar claro quais são os passos para a gente entender e sentar e começar a desenvolver. Antes de você começar a codar, é interessante você entender o que você quer. Então, prosseguindo, o jogo da velha, desenvolver esse jogo é um ótimo ponto de partida para aprender a programar. Ele vai nos ajudar a entender os conceitos fundamentais de lógica de programação, com variáveis, estrutura de controle e loops, de uma forma divertida e prática. E nesse projeto nós vamos explorar alguns conceitos muito importantes em programação. Quais são esses conceitos? Nós vamos falar sobre o conceito de variáveis, que são as variáveis, para que servem, as condicionais, repetição e os procedimentos. São alguns conceitos bastante utilizados na programação e que nós vamos usar muito aqui nesse programa do Jogo da Velha. Vai ser bastante interessante. Vamos lá? Ok? Prosseguindo então. Pessoal, nós vamos agora abrir o código que eu fiz aqui para criar o Jogo da Velha no computador. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma criação do código em Portugal. Eu vou usar um software chamado Visual G. Nós vamos usar um pseudocódigo que se chama Portugal, que é você programar em português. Nós, como a Devil, nós adotamos esse pseudocódigo que a gente entende que é uma excelente ferramenta para a gente aprender a programar. Por quê? Porque ela está em português, ela já quebra a barreira do idioma e você consegue praticar de uma maneira simples, leve, os conceitos. E aí depois, quando você consegue absorver bem e praticar em Portugal, fica muito mais fácil para você migrar para outra linguagem. A nossa experiência mostra isso. Nós temos alunos aqui que começavam, não entendiam nada de programação e com Portugal eles começaram a desenvolver a lógica. E aí depois ficou muito mais fácil para migrar para uma linguagem de verdade. Ok, pessoal? Então vamos abrir aqui o nosso código que foi criado para o nosso jogo da velha, só um minutinho. Ok, pessoal? Então vamos abrir aqui o nosso código que foi criado para o nosso jogo da velha, só um minutinho. Está aqui o nosso programa que nós desenvolvemos no Visual. Então está aqui todo o código, né? Então aqui tá as linhas do nosso programa, vai de 1 até 147. Esse foi o código que eu criei para o nosso jogo da velha. Então antes de eu explicar passo a passo esse código, vamos executar o programa, né? Para ver se ele está atendendo às necessidades que a gente desenhou lá, que a gente viu no método 5Qs, né? Vamos lá, vou executar o programa aqui para a gente ver. Beleza, ele começou a rodar. E a primeira coisa que ele fez, ele criou o tabuleiro. Ele criou o tabuleiro com o jogo e está mostrando as posições. Ele numerou as posições para facilitar para os nossos jogadores.
E aí vem a primeira pergunta que o programa faz ao nosso usuário. Quem vai jogar primeiro? Quem começa jogando? O X ou o círculo? Então aqui é a primeira dado de entrada para o nosso programa. Então vamos lá, eu vou escolher aqui a opção X. Então quando eu coloquei X e Enter, ele já faz uma outra pergunta. Tá bom, jogador X, em qual posição deseja jogar? Então ele tem 9 opções aqui no momento para jogar. Então o jogador 1 vai escolher a posição número 1. Pronto. Olha o que ele fez, ele substituiu o número 1 pelo símbolo X. Então eu sei que o X está aqui. Agora o círculo vai decidir onde ele quer jogar. Beleza, então o jogador do segundo jogador do símbolo círculo, ele vai escolher. Vamos supor que ele tenha escolhido a opção 2, ok? Beleza, então ele substituiu o 2 pelo círculo, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que o X agora errou por engano e fala, eu quero jogar a posição 2 novamente. Opa, jogada inválida, jogador X, informe uma posição correta para jogar. Então ele foi lá e validou. Falou, ó, na posição 2 não pode, já tem um símbolo lá, você não pode usar. Então beleza, então vamos lá, o jogador X tem que escolher outra posição. Então o jogador X vai escolher a posição 5. Ok? Substituiu aqui o 5 pelo X. Perfeito. Então agora o círculo vai decidir onde vai jogar. E vamos supor que ele joga na opção 7. Beleza, tá aqui, substituiu direitinho, tá tudo funcionando por enquanto direitinho. E agora o X vai escolher a opção 9. Posição 9. Jogou a posição 9. Ó, o que aconteceu? Deu 3 símbolos iguais na diagonal e já deu fim de partida. O jogador vencedor foi o jogador X. Parabéns. E finaliza o programa. Então, dessa forma, a gente viu que o nosso código, a nossa programação, atendeu os requisitos que a gente tinha pedido lá no desenvolvimento do programa. Agora nós vamos detalhar passo a passo esse nosso programa para a gente entender como foi para chegar até aqui. Ok, pessoal. Agora que a gente viu que o nosso programa está atendendo as necessidades do nosso cliente e está rodando, funcionando direitinho, nós fizemos vários testes, nós forçamos um erro ali, apareceu, tratou, deu quem ganhou o jogo, foi tudo da forma correta. Vamos agora entender o nosso programa passo a passo e os conceitos utilizados nessa codificação, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui, vamos olhar aqui de uma maneira melhor, que facilite a visualização. Perfeito. Então vamos analisar agora o nosso programa, os conceitos utilizados e passo a passo para ficar mais fácil do seu entendimento. Vamos lá. Então aqui, pessoal, é o começo do nosso programa, tá? Então o programa, ele sempre começa, eu tenho um nome desse programa, então eu chamei esse algoritmo programa de jogo da velha, então esse é o nome dele, é o nome que vai ser gravado esse programa. E aí depois, tudo que está com barra aqui são comentários, tá? São alguns comentários que eu coloquei aqui. E aí ele começa uma sessão nova. Quando tem na cor azul, é que são pontos importantes em Portugal, tá? Então, aqui começa o algoritmo e aqui são as variáveis. Essa seção aqui é a seção de declaração de variáveis. Variáveis. Eu preciso guardar em algum lugar. Lembra que eu fiz as perguntas para o programa? Quem começa primeiro? X ou 0? Qual a posição que você quer marcar? Mostrar quem ganhou o jogo. Tudo isso é variável. Vocês concordam comigo que é variável? Ou seja, não é fixo. Tem hora que vai ser o X, tem hora que vai ser o círculo, tem hora que vai ser 1, tem hora que vai ser o 9. E também, cada hora vai ter um que ganhou. Ou pode ser o X ou pode ser o círculo. Então, esses conceitos são variáveis. Eu preciso guardar isso no meu programa, tratar, eu preciso criar, eu preciso preparar o meu computador, o meu programa, para receber essas informações. E como que eu faço isso? Através de declaração de variáveis. Mas vamos lá, o que são as variáveis? Imagina, sabe quando você compra um computador lá, o notebook, que você define, ó, eu quero um computador de 8 GB de memória, 4 GB de RAM, né? Sempre fala esse conceito. Então imagina que a memória, quando você vai declarar a variável, você pega uma parte dessa memória e fala, ó, eu quero dividir essa memória em partes para eu guardar a informação lá dentro. Então é como se fosse um arquivo. Imagine um arquivo, né, fechado, aquele arquivo de lata, né, fechado com várias gavetas. Então eu falei para o meu computador, separa um espaço da memória e cria 3 gavetas, por exemplo. E eu vou batizar essas gavetas, vou colocar um nome para elas. Então eu chamei uma variável aqui, começa, que eu vou guardar aqui dentro quem começa primeiro, se é o X ou se é o 0. Vou criar uma outra variável chamada posição e criar uma outra variável chamada ganhador. Então, pessoal, aqui nesse momento eu defini para o computador, ó, separa uma parte da sua memória, lá eu quero guardar uma informação que é importante para o meu programa, tá?
Então, esse é o conceito de variável. Então, imagine como se fossem caixas separadas com nome, são batizadas com o nome. Eu chamei essa variável de começa, essa variável de posição e essa variável de ganhador. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos tentar praticar e entender. No jogo lá no papel, a gente marca, né, X e o círculo. Então, vamos imaginar que eu quisesse guardar agora quem ganhou. Qual é o ganhador? Aonde eu vou guardar essa informação? Dentro da gaveta ganhador, dentro da variável ganhador. O que tem na variável ganhador nesse momento, quando você começa o programa? Está vazia, ela não tem nada, porque ninguém ganhou o jogo ainda. Então, ela está vazia. Então, se eu pedir para o computador, mostra o que tem dentro da variável ganhador, ele vai abrir a gaveta como se ele abrisse a gaveta, olha lá dentro e fala, não tem nada, ok? Mas vamos imaginar que agora a gente definiu, eu quero guardar o ganhador no lugar certo. Então eu falei, o X foi o ganhador. Se o X foi o ganhador, vamos guardar na gaveta, o que ele faz? Ele guarda dentro da gaveta. Então, agora, na gaveta, no espaço de memória que eu declarei como nome de ganhador, está lá o número X. Se alguém for lá falar assim, vamos lá, abre a gaveta. Francisco, abre a gaveta. Se eu abrir a gaveta, o que eu vou ver lá dentro? Eu vou ver o X. Concorda? Então, por quê? Eu armazenei nesse momento o X, a informação está lá. Então, nessa variável de memória, nesse momento, está com o X. Então, se eu for no meu computador agora e falar assim, quem foi o jogador? Mostra para mim, o jogador vencedor foi o... Quando eu falo isso para o computador, o que ele faz? Ele vai lá, abre a gavetinha e vê o que tem lá dentro. Aí ele vai trazer o resultado. Então, aqui eu falo, mostra para mim a variável ganhador. Aí, quando eu faço isso, o computador vai lá na gaveta e traz para cá. Então, ele substitui a variável, que está escrito como variável no programa, e mostra o que tem lá dentro. Então, ele mostrou o X, porque foi o que eu guardei naquele momento. Vocês concordam? Na variável de memória, na gavetinha da variável de memória ganhador, nesse momento está o símbolo X, tá? Então, quando eu escrevo comandos, nós vamos entender melhor aqui. Escreva L, o jogador vencedor foi o... Eu coloquei ganhador. O computador, como o computador processa esse comando? Ele falou, opa, o usuário quer que escreva alguma coisa, o programador pediu para escrever alguma coisa. Então, ele pediu para escrever entre aspas o que está aqui dentro, o que foi. E aí, como isso aqui está fora de aspas, ele já sabe que é uma variável. Então, ele não vai escrever a palavra ganhador. Ele vai lá na variável de memória e vai substituir essa palavra pelo conteúdo que está na gaveta. Né? Então, vamos lá. Substituir a variável pelo conteúdo que está na gaveta, que é o X. Ok? Então, esse é o primeiro conceito importante que a gente aprendeu com esse jogo da velha. Nós vamos criar variáveis, declarar variáveis, preparar o nosso computador para receber informações do usuário e guardar isso no lugar que eu possa usar depois. Né? Então, eu vou precisar de mais variáveis. Então, isso é importante. Todo programa que você vai fazer, você fala, eu preciso de variáveis. As informações que o usuário vai me dar e eu vou ter que tratar. Então, esse conceito é o conceito de variáveis. Ok, legal. Espero que você tenha entendido bem o conceito de variável, né? Então, agora nós vamos lá para um outro conceito, continuando o nosso programa. Então, a primeira parte é a declaração de variável e continuando aqui agora, o nosso programa começa. Então, declara as variáveis, aí tem o início do programa. Então, aqui eu vou criar o tabuleiro. Aqui tem alguns conceitos bastante interessantes. Vamos entender os conceitos primeiro para depois entender a lógica de programação, tá? Então vamos lá. Eu vou criar o tabuleiro, tá? Qual o conceito que eu vou utilizar? Eu vou usar um conceito parecido com o do cinema. Sabe quando você vai no cinema, que você vai escolher os ingressos, né? Então sempre tem a coordenada na letra, né? A, B, C, D até L e os números da 1 até 21, por exemplo. E aí você escolhe as cadeiras que você quer. Eu quero a cadeira L01, ou seja, linha 1, coluna 1, linha L, coluna 1, e depois eu quero também a do lado, que é linha L, linha, e coluna 3. Aí eu não, quero essa posição, então eu vou pegar linha F, coluna 11, tá? Então, esse conceito que nós vamos utilizar para trabalhar e criar o nosso tabuleiro, né? Que o nosso tabuleiro é bem parecido com essas posições do cinema. Você define aonde você quer colocar os seus símbolos, né? Então ficou parecido, né? Então vamos lá. Nosso tabuleiro ele tem 9 posições, tá? E aí nós vamos usar o conceito de linha e coluna também, parecido com quando você reserva a poltrona no cinema. E para o nosso código de programação, nós vamos desenvolver isso. É um conceito muito utilizado em programação. É chamado de vetor, em algumas linguagens como a Array,
matriz. Então, é esse conceito de linha e coluna. Lembra que eu falei para vocês de variáveis lá, de você armazena, você cria uma gaveta na memória do computador, aqui você cria um conjunto, é uma matriz, um vetor. Então, você coloca, então, por exemplo, eu chamei essa variável de posição, de jogo, mas ela tem posições de linha e coluna. Então, quando eu quero guardar a informação na posição 1, eu quero guardar uma informação na linha 1, coluna 1. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu mostro para você a nosso tabuleiro montado e alimentado com os 9 valores. E ele está alimentado como? O jogo, a variável 1 na posição 1, na posição linha 1, coluna 1 tem o quê? O valor 1. Na variável jogo, na matriz vetor jogo, na linha 1, na posição 3 tem o que valor? O valor 3. Se eu for lá na mesma variável, na linha 3, qual é a linha 3? 1, 2, 3. Na posição 3, qual o valor que tem? Tem o valor 9. Então é esse conceito de vetor, é muito utilizado em programação. E aqui, como tem essa combinação de 9 posições, eu decidi usar esse conceito de vetor, que fica muito prático para a gente trabalhar. Isso a gente explica bastante no nosso curso, bem detalhado, com bastante exercício e prática para você entender. Mas aqui eu queria que você entendesse que esse conceito de posicionamento para facilitar. Então, linha e coluna para a gente trabalhar com o vetor e ter o nosso tabuleiro. Ok? Então agora vamos voltar aqui no código. Então eu tô dizendo aqui que aqui é uma lógica de repetição, tá? Que eu vou dizendo, eu vou alimentando as posições. Cada hora vai ser linha 1, coluna 1 vai ser o número 1, depois o número 2, número 3, número 4, 5, 6 e assim por diante. E aí eu alimentei as variáveis de memória, de vetor, né? E aí eu vou lá e vou chamar um procedimento que eu chamei de tabuleiro. Procedimento, o que é esse procedimento? É um outro conceito importante que nós vamos discutir e debater agora, quero que você entenda. Nós entendemos aqui a questão de utilização do vetor e agora nós vamos entender o conceito de procedimentos. Então eu criei aqui um procedimento que eu coloquei o nome dele de tabuleiro. Então no meu programa está lá, procedimento, tabuleiro, tá? Vamos lá, eu vou pegar um exemplo aqui de um programa. Esse aqui é um programa simples para a gente entender esse conceito de procedimento. Observe que esse programa ele tem um pouco de coisa repetitiva. Se você, mesmo sem entender nada de programação, você percebe que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas que se repetem aqui, que se repetem aqui também. Se repetem 3 vezes. Uma dica em programação é o seguinte: quando você vê muita coisa repetitiva no programa, é porque o programa pode ser melhorado, tá? Então vamos lá. Olha aqui, eu fiz um código gigante, tá? Da linha 15 ao 41 aqui, para cima da 15 tem mais informação, e eu estou tendo informações repetidas. Então, será que eu posso substituir isso por alguma coisa? Então, 3 vezes a mesma coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o conceito de procedimento. Então, lembra aquelas posições que estavam repetidas? Eu chamei o procedimento cabeçalho. Aí eu isolei aquelas 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, chamei isso de procedimento cabeçalho, e toda vez que eu preciso daquela informação, ao invés de escrever 5 linhas, eu simplesmente chamo o procedimento cabeçalho. Então, ele aciona o procedimento que eu preciso nesse momento. Então, com isso, meu código fica menor, fica mais limpo e fica mais fácil. Sem contar que fica mais fácil da manutenção, né? Nesse exemplo aqui, se eu quisesse mudar para mais novo, eu teria que mudar 1, 2, 3. Se eu viesse aqui no conceito de procedimento, bastava eu mudar uma vez só, porque quando eu chamo o cabeçalho, o computador entende, opa, o programador chamou o procedimento cabeçalho. Ele vai lá e começa a executar isso aqui, o que tem dentro do procedimento cabeçalho, passo a passo. Então esse é o conceito de procedimento. Quando você tem uma atividade que pode ser executada mais de uma vez, você pode chamá-lo várias vezes, você usa esse conceito de procedimento, tá? Então imagina, várias situações num sistema, você usa esse conceito de procedimento. Você, por exemplo, fazer um cálculo elaborado, você cria um procedimento de cálculo, aí você chama ele quando você precisar. Calcula, sei lá, raiz quadrada, ele vai lá, calcula e traz o resultado para você. Então esse é o conceito de procedimento. Pessoal, então eu criei o procedimento tabuleiro, por quê? Você concorda comigo que várias vezes eu vou ter que montar o tabuleiro
né, ele começa com os números, mas ao longo de que vai acontecendo as jogadas, eu vou trocando os números pelo conteúdo, pelos símbolos X ou círculo, né? Então por isso que eu criei o conceito de tabuleiro aqui, tá? Então agora a gente entendeu o conceito de tabuleiro, nós vamos entender a lógica desse programa rodando, que fica mais fácil para a gente entender, tá? Vamos lá, eu vou abrir o programa aqui. Vamos lá, só a tela aqui. Ok. Aqui está o programa. Ó. O programa ele está estacionando agora o procedimento tabuleiro. Tem uma tecla aqui em programação que ele vai fazer passo a passo, bem devagarzinho, para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, quando eu aperto aqui essa tecla, no caso aqui é o F8, ele vai lá no procedimento tabuleiro. Opa, começou aqui, ó, chamou o procedimento tabuleiro. O computador, pessoal, ele processa como as informações? Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele começa aqui. Então vamos lá, F8. Aí ele veio aqui na segunda linha, o computador vai analisar. Opa, o meu programador usou um comando escreva L. O comando escreva L, ele manda alguma coisa para a tela. E o que o meu programador quer que eu exiba na tela? Esse conjunto de caracteres. Então se eu der F8 aqui agora, opa, apareceu esse conjunto de caracteres. Se eu der F8 agora, escrever o jogo da velha. E assim por diante. Opa, está montando o meu tabuleiro. Olha que legal, eu estou usando uma estrutura de repetição aqui para ele fazer 3 linhas e 3 colunas. Então olha que interessante, ele fez o primeiro passo, ele preencheu aqui e vai colocar o número 1. E aí ele vai repetindo. Observe que ele é uma estrutura de repetição. 3, fez uma outra linha, 4... Tá vendo? Então, passo a passo, você consegue observar o que o programa está fazendo, tá? Então, esse procedimento tabuleiro, ele vai executar isso sempre que eu acioná-lo. Então, ele vai montar o tabuleiro sempre que eu chamar o procedimento tabuleiro. Então, a gente viu aqui passo a passo ele executando. Ele terminou o procedimento, ele volta para a linha seguinte que o chamou, que é aqui onde ele chamou, tá? Então, eu queria mostrar para vocês passo a passo como que funciona o conceito do procedimento e como o programa executa as tarefas passo a passo. É legal, né? Quando você vê o programa rodando passo a passo, fica mais fácil para a gente entender, porque você vê o código e você vê a execução, facilita bastante, né? Então nós praticamos o conceito de tabuleiro, entendemos, vimos ele montando o tabuleiro linha a linha, né? Para a gente, isso foi bem interessante. Prosseguindo no nosso programa, então vamos lá. Lá tinha o começo do programa, nós chamamos o procedimento tabuleiro, ele montou, e qual era o próximo passo? O próximo passo é perguntar quem vai começar jogando, né? Então eu criei aqui uma estrutura de repetição. Por que eu criei uma estrutura de repetição? É bem legal isso em programação, tá? A estrutura é assim, ó, ela começa aqui e termina aqui. Então ela vai ficar se repetindo, o próprio nome está dizendo, repita. Então ele vai mostrar, de novo, lembra que eu falei em programação? Programação o computador vê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele vê aqui, ó. Primeiro ele viu, repita. Opa, então o computador sabe que aqui é uma estrutura de repetição. Ele vai voltar sempre aqui, até que o jogador, a variável jogador, lembra da variável, aquele conceito que eu falei? A gavetinha jogador está com o valor X ou com o valor círculo. Então ele vai ficar repetindo. Se o usuário escrever qualquer coisa diferente disso, ele vai travar. Para a gente entender, eu vou abrir o programa só com essa estrutura para vocês entenderem melhor, tá? Vamos lá. Aqui. Ok? Então aqui está um programa, uma estrutura de demonstração do repita, tá? Então vamos entender esse programa. Eu criei o programa, criei a variável jogador, né? Lembra a questão, eu declarei a variável jogador. O que eu fiz? Falei, computador, separa uma área da memória e batiza ela como jogador, que eu vou guardar uma coisa lá dentro. Ok? Beleza, então eu iniciei meu programa. Aí eu falei, repita. O computador já sabe, opa, aqui é uma estrutura de repetição. Então ele vai ficar preso nesse looping até que essa condição seja verdadeira. E aí vamos lá, qual é o próximo passo depois do repita? Escreva. O que o escreva L faz? Ele mostra na tela o que está aqui, certo? E aí depois ele escreveu de novo, uma outra linha, quem vai começar o jogo? Aí o computador tem uma forma de pedir para o usuário passar alguma informação. Ele vai leia, ele pede para o usuário, quando eu tenho esse comando leia, o escreva mostra na tela, o leia, ele pede alguma coisa para o meu usuário e ele vai guardar essa resposta onde? Na variável de memória jogador, ok?
E aí ele guardou aqui. Então, beleza, nós vimos aqui na prática a utilização da variável de memória. Ele pergunta quem vai começar a jogar e vai guardar essa resposta na variável jogador, ok? Vamos rodar isso aqui passo a passo para a gente entender de novo, tá? Então vamos lá, estou rodando aqui, começou, declarou a variável, começou o meu programa, ele já sabe que é uma estrutura de repetição, usou escreva L, mostrou aqui a primeira linha, quem vai começar o jogo, e agora ele está piscando ali, está esperando uma resposta do usuário, ok? Olha que interessante, pessoal, se vocês observarem do lado direito aqui, é uma área chamada área de variáveis de memória. Então o computador criou um espaço de variável de memória que eu batizei com o nome de jogador, através do código, e ele está vazio, concorda? Então eu vou digitar alguma coisa aqui, tá? Então vamos digitar, eu vou digitar a letra F e vou teclar Enter. Olha o que ele faz. Ele guardou lá dentro da variável de memória, ele abriu a gaveta jogador e colocou lá dentro a letra F, ok? Beleza. Voltando para o nosso programa. Nosso programa aqui, ele perguntou, agora tem uma estrutura de condicional. É outro conceito importante em programação. Condicional. Então eu vou perguntar, se o jogador, o que é jogador? É a variável. Se jogador é diferente de X, eu estou falando para o computador, ó, se o meu usuário digitou algo diferente de X, então ele vai lá abrir a gaveta e vai falar, o que tem aqui dentro? É X? Não, é diferente de X. Opa, beleza. E o jogador também é diferente de círculo, é diferente de O, então, o que aconteceu? Ele escreveu errado. Então, aí eu vou mostrar uma mensagem para ele. Usuário, você digitou errado? Então eu vou colocar aqui, vou dar um F8 aqui, ó, e vou postar a mensagem. Favor informar entre X ou 0. É isso que eu quero. X ou O, né? O que eu quero é isso. Então, volto para cá, ó, percebe que ele voltou no repita. Por quê? A variável de jogador é igual a X? Não, ela é igual a quê? Ela é igual a F. Ou ela é igual a 0? Não, ela é igual a F. Então ele vai voltar e vai pedir de novo para o usuário. Quem vai começar o jogo? Ele vai ficar perguntando. Se eu falar G, ele vai de novo voltar. Colocou G lá na variável de memória e vai voltar. Quem é o jogador? Até que eu forme uma informação, um valor correto. Eu vou pôr o valor O. Aqui eu vou pôr o valor F8. Vou pôr o valor O. Enter. Vamos lá. F8. Ele falou, o valor é diferente de X? É diferente de X. Mas é diferente de O? Não, é igual a O. Então ele vai prosseguir. Aí ele vai falar, ele executou até que... Por que ele não voltou no repita? Porque o valor da variável jogador nesse momento é O. Ele foi lá na gavetinha e abriu e tinha O lá dentro. Então ele pulou, passou esse repita e saiu desse looping aqui. Aí ele foi lá escrever L, daí ele escreveu, agora sim, você informou o correto. O jogador que vai começar é o O, ok? Então esse programa mostra bem a estrutura de repita, né, que é o loop que a gente chama, isso usa-se muito em programação, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando você bota a senha lá no seu programa do banco, que ele valida a senha? Tá errado. Ele fica no repita. Ele só vai sair do repita a hora que você digitar a sua senha correta, tá? É um conceito bastante parecido com esse utilizado lá no seu sistema de banco. Ok, espero que você esteja gostando e entendendo esse conceito, né? Agora nós aprendemos a estrutura de loop, né? Uma estrutura de repetição bastante importante, utilizada em vários códigos, né? Lembra, quando você vai digitar a senha no banco lá, tem uma repetição, se você não digitar a senha, digitar a senha certa, ele vai mandar a mensagem senha errada e vai ficar repetindo até que você informe a senha correta. É interessante, né, você ver o programa assim, espero que você esteja acompanhando. Coloque seu comentário aqui nesse vídeo, o que você está achando, se você está gostando, o que você gostaria que fosse mais detalhado. A gente vai criar um próximo vídeo para você detalhando aquilo que você tiver interesse. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai liberar vários consultos, vários conteúdos nesse padrão, onde você vai aprender e aprimorar cada vez mais os conceitos de programação. Então, continuando, nós já criamos o tabuleiro, já perguntamos quem começa primeiro o jogo, né, validamos se está certo ou está errado. Agora, nós vamos perguntar para o nosso usuário que posição que ele quer marcar, ok? Então, vamos lá. De novo, eu uso um comando aqui, limpar a tela, que ó, o próprio nome está dizendo, é um comando do Portugal, que limpa a tela, deixa toda a tela limpa e começa de novo a montar o tabuleiro. Perfeito? Chamou o procedimento tabuleiro lá, que a gente já entendeu
aqui no nosso vídeo, tá? Aí começa de novo a estrutura de repetição. Eu vou perguntar para o usuário, lembra de novo, escreva L, vai escrever isso aqui na tela, jogador, vai mostrar qual é o nome, o que tem dentro da variável jogador, para ele saber qual é o jogador que tem que informar agora, e eu vou perguntar para o meu jogador, qual posição você quer jogar, tá? Então, aqui eu mostro, eu pergunto, né, para o usuário qual a posição, e lembra do comando leia que eu mostrei no conceito anterior? Eu vou pedir para o usuário e vou guardar isso em algum lugar. Eu criei uma variável de memória chamada posição jogada. Por quê? Eu vou precisar dessa informação. Então eu pego a posição jogada e guardo da variável e vou chamar um outro procedimento, um procedimento chamado valida posição. Tá? Então eu criei um procedimento chamado valida posição para quê? Para validar se a posição que o jogador digitou, se é uma posição válida, né? Então eu criei esse procedimento. É o mesmo conceito lá de procedimento para criar o tabuleiro. Agora eu tenho um tabuleiro, um procedimento de validar a posição. Vamos olhar esse procedimento para a gente entender? Agora está ficando mais fácil o conceito de procedimento, né? Então está aqui um procedimento de validação e aqui eu valido, né, se a posição que ele digitou está correta. Se estiver errado, eu vou mostrar aqui, ó, erro, jogada inválida. Eu vou mostrar uma mensagem para o meu usuário e falar, ó, você colocou uma opção errada. Jogador X ou jogador 0 informa a posição correta. E eu vou ficar preso nesse loop até que ele coloque uma posição correta, né? Então esse é o conceito de validação da posição que o usuário está digitando, né? Então vamos olhar o programa, vou testar o programa lá para você ver se eu colocar a posição errada, o que acontece. Vamos lá, o jogador começa o jogador X, e ele já pede a posição. Se eu digitar a posição 10, jogada inválida, informa a posição correta. Beleza, então eu vou jogar a posição 5. Ok. Aí o jogador ou círculo, ou 0, né, vai escolher qual a posição que ele quer. Se ele escolher 5, é uma jogada inválida, porque a 5 já tem um conteúdo. Então onde está sendo feita essa validação? Essa validação está sendo feita no procedimento valida posição. Ok? Interessante esse conceito de procedimento, você começa a entender melhor. Todas as vezes que você precisa validar, eu mando, ó, executa o procedimento valida a posição para mim, para ver se está tudo bem que o usuário digitou. Então, continuando o nosso programa, né, ele validou a posição, está tudo ok. Aí ele vai colocar lá, né, se o jogador for X ou 0, ele vai colocar na posição que está validada já. Ele vai colocar o símbolo X ou 0, ou O, né, na verdade é O, né, eu estou falando várias vezes 0 ou O, mas é O nesse exemplo aqui, né. Então, ele vai colocar O, vai criar um contador de jogadas, vai limpar a tela, vai montar o tabuleiro de novo, né? Vai chamar o procedimento tabuleiro, né? Aquele conceito que a gente já praticou, e já com as posições marcadas. E aí ele já testa também se depois dessa jogada, se é fim de jogo. Por quê? Ele vai dizer se os caras teve 3 posições iguais. Então ele vai chamar o quê? Um outro procedimento chamado fim de jogo. Até agora nós vimos 3 procedimentos, né? O tabuleiro, o valida posição e agora o fim de jogo. O que é o procedimento fim de jogo? Vamos olhar aqui. O procedimento de fim de jogo, ele valida se a jogada que houve agora já existe um ganhador. E ó, esse procedimento aqui, fim de jogo, ele é grandinho, né? Porque ele está testando todas as opções. Ele está testando se a linha aqui são iguais. Se for iguais, se for tudo com X ou tudo com O, ele vai falar, opa, já existe um ganhador. O ganhador é a letra correspondente. Ah não, a linha não fechou. Então ele vai ver agora ele vai ver a linha 1, a linha 2, linha 3 e assim por diante. Ele vê coluna, linha, diagonal, as duas diagonal. E aí ele vai dizendo se houve ganhador ou não, né? Então toda vez eu valido. Quando ele faz uma jogada, eu vou validar. Valida para mim. É fim de jogo já? Já existe um ganhador? Sim ou não? Né? Então ele vai validando isso para mim. Esse é um procedimento de fim de jogo. Tá? E existe uma curiosidade no jogo da velha, não sei se vocês sabiam disso, mas quando ninguém ganha, eles chamam esse conceito de velha. Deu velha. Então aí eu mostro aqui o conceito de velha. Né? Então o nosso validação funciona aqui.
Ele valida assim. Como que ele valida a jogada? Ele tem uma condicional lá. Se o jogo, se a variável jogo 1,1, 1,1 é o que? X, é igual a 1,2, 1,2 também é X, e o jogo 1,2, X, é igual ao que tem dentro da posição 1,3, opa, então o ganhador é X. Mostrando esse exemplo desse tabuleiro montado, onde tem 3x e 2 Os, o ganhador é o X. Então é assim que valida. Eu testo, ó, essa linha é tudo igual? É. Então existe um ganhador. E esse teste eu faço para linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e as diagonais, né? A diagonal principal e a secundária. É assim que eu valido se houve um ganhador da jogada ou se deu velha, né? Ok? E aí no final do nosso programa, o finalzinho do nosso programa, eu vou mostrar quem ganhou, né? Então eu vou mostrar, enquanto o ganhador está vazio, ou seja, a variável lá, lembra a variável? Não tem ganhador ainda porque ninguém ganhou. Agora, quando tem um ganhador, ele vai estar diferente de vazio, concorda? Quando eu vou perguntar para o computador, a gaveta, a variável de memória ganhador está vazia? Não, ela tem o X ou tem o O. Ah, se ela tem, então, escreva fim de partida e fala, o ganhador, o jogador vencedor foi o que está dentro da gaveta da variável ganhador. Parabéns. Ou se não, né, se não, ninguém ganhou, eu falo, deu velha, ninguém ganhou o jogo. É assim, esse é o nosso programa. Então nós varremos nosso programa de cabo a rabo, do início ao fim, né? Todo o nosso programa. Lá do comecinho até o final do Jogo da Velha, um programa escrito em Portugal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, mas vamos lá, tem mais coisa aí para a gente discutir, falar sobre esse conceito desse exercício que nós praticamos hoje. Ok, prosseguindo, né? Nós terminamos aqui o nosso Jogo da Velha. Foi interessante que nesse desafio nós utilizamos e vimos alguns conceitos muito importantes em programação, que a gente utiliza em todos os programas, que são as variáveis, as condicionais, que é condicional se isso faz aquilo, se não faz outra coisa, repetição, ficar preso num loop até que aquela condição seja ok, procedimentos, né? Aquele conceito de programas que a gente chama o procedimento quando a gente precisa. Então, com esse exercício, né, a princípio simples, né, ele é bastante rico, porque ele mostra os vários conceitos utilizados. Isso é muito bom para quem está começando a programar. Então nós terminamos aqui nosso Jogo da Velha em Portugal. Mas aí você me fala, pá, Portugal é um pseudocódigo, né? Não é uma linguagem. Mas a lógica, o conceito é o mesmo. É isso que nós aplicamos aqui, nós podemos aplicar em outra linguagem. Só para vocês entenderem, não sei se vocês já ouviram falar na linguagem de programação Python. É uma das linguagens mais utilizadas no mercado, é a que mais tem oportunidade de emprego, é uma linguagem muito poderosa, muito valorizada no mercado de trabalho hoje em dia. Eu peguei esse mesmo código que nós fizemos aqui em Portugal, eu converti ele para o Python, usando a mesma lógica, ó, só fiz adaptação para a linguagem. Eu vou abrir aqui o código para a gente olhar. Então eu peguei o nosso código, aquele código que nós fizemos, e coloquei aqui. Vou rodar ele para você ver ele executando em Python. Então ele executou, se você observar aqui, ó, o tabuleiro é o mesmo, a lógica é a mesma, está perguntando qual jogador vai começar, eu vou colocar lá a posição, ele pergunta em que posição que a pessoa que o jogador quer jogar, eu vou pôr 1, aí vai perguntar do O aqui, eu vou colocar a posição 2, 3, vou só executar aqui rapidinho, só para você ver ele rodando em Python, tá? Vamos lá, posição 6, vou colocar o 9... Aí ele já deu aqui quem foi o vencedor, foi o jogador X. Então você observa que aqui é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica, só que agora em Python. O que eu quero mostrar com isso? O que eu quero mostrar com isso para vocês é que a nossa metodologia na Devil, nós gostamos de trabalhar assim. Nós ensinamos aqui o conceito básico utilizando o Portugal, que é excelente para isso. Bastante exercício, bastante prática. Quando você domina isso e você vai para uma linguagem de verdade, por exemplo, Python, C#, fica tudo muito mais fácil. Então, eu quero te mostrar que a lógica que eu desenvolvi lá, eu consigo utilizar em outras linguagens. Esse é o conceito. Se dedique na lógica, o básico de programação, entender esse conceito de variáveis,
repetição, isso você vai usar sempre em programação. Então aquele mesmo código que nós fizemos lá em Portugal, eu converti ele para Python usando a mesma lógica, eu só fiz a adaptação que a linguagem precisa. Eu só tive que adaptar a sintaxe da linguagem que eu decidi usar, que no caso é o Python. Se eu fosse definir uma outra linguagem, eu só adaptaria para a sintaxe dessa outra linguagem. Só para vocês entenderem, eu fiz uma comparação aqui entre o Visual G, que é a linguagem Portugal, com o Python. Algumas sintaxes, como que é utilizado. Então vamos lá, no Visual, no Portugal, você vai aprender no início a usar o comando leia para pedir alguma coisa para o usuário e o escreva para mostrar alguma coisa em tela. Em Python, como que é isso? Em Python, praticamente muda para o inglês. Então ficou input ao invés de leia e print ao invés de escreva. Então imagina aquele código que você desenvolveu, que você está dominando em Portugal. Para você traduzir, para você transformá-lo em Python, você vai adaptar alguns detalhes, tá? Agora, então essa é uma comparação de uns comandos de entrada e saída. Outro exemplo, atribuição de valores. Quando eu vou colocar algo dentro da variável, no Portugal eu coloco o nome da variável, esse símbolo aqui de receba e o que eu quero pôr dentro dessa variável. Em Python eu só coloco o nome da variável igual e o que eu quero colocar dentro dessa variável. Mas o conceito de variável que é importante, você tem que entender e dominar, entender o que você está fazendo. Quando eu faço esse comando, quer seja em Portugal ou em Python, eu tenho que entender o que está acontecendo por trás dessa execução. Então, mas vocês percebem que são pequenas adaptações de linguagem. Aqui a declaração de variáveis, em Portugal você declara dessa forma, em Python você declara dessa outra forma. Mas você percebe que é muito parecido, é muito similar uma linguagem com a outra. Então isso facilita, por isso que eu insisto, nós como Devil Academy, nós definimos que nós vamos usar o Portugal para estruturar para alguém que não conhece, nunca programou, vai ter um pouco mais de facilidade, ele não vai se preocupar com o idioma, com o inglês, mas sim com a lógica, entender os conceitos e depois fica mais fácil para ele chegar numa outra linguagem. Uma outra comparação aqui, ó, lembra que a gente falou e aprendeu sobre procedimentos, nós criamos lá o procedimentos tabuleiro, fim de jogo, valida posição? Em Python também tem esse conceito, só que a definição é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Aqui, tabuleiro, fim de jogo, validar posição, são a forma como se escreve no Python, mas a sintaxe, a lógica, o conceito é exatamente o mesmo. Outra comparação aqui do Portugal, né? Aqui em Portugal você tem as estruturas de repetição, o repita, o fim, repita, enquanto, fim, enquanto, e assim por diante. Em Python é a mesma coisa, praticamente muda para o inglês, né? Por exemplo, enquanto, em inglês se chama while, então é só a tradução. É uma adaptação, mas o que você tem que entender? Você tem que entender o conceito, porque quando você entende o conceito, fica muito mais fácil quando você olha uma linguagem Python, você vai entender, fala, nossa, tá claro para mim agora, eu estou conseguindo enxergar a lógica de um programa em Python baseado no conceito que a gente explica. Por exemplo, a condição, né? Lembra do condicional que a gente aprendeu? Se os três variáveis são iguais, nós temos jogador ganhador. Então em Portugal é se, em Python é if, que if nada mais é do que se em inglês. Então é adaptação. Então eu insisto que a gente deve praticar, aprender de uma maneira mais simples, mais tranquila para quem nunca programou e depois adaptar isso para Python. Então aqui, pessoal, eu fiz questão de mostrar para vocês algumas comparações do Python com a linguagem com o Portugal, para vocês verem. Então não é mais fácil. Nada é fácil, né? Nada é simples. Eu não quero dizer que a programação é uma coisa simples, mas eu quero dizer sim, que você tem uma estrutura bem montada, bem assimilada e praticada, fica mais fácil você ir para outras linguagens. Aqui eu fiz uma comparação de Portugal com Python, mas eu poderia fazer com qualquer outra linguagem, para você entender que a importância é você praticar e assimilar bem os conceitos que nós usamos nesse desafio, ok? Nós terminamos o nosso desafio, né, do jogo da velha, mas eu vou mostrar um detalhe aqui para deixar vocês assim curiosos e com vontade de aprender mais sobre programação.
Quando eu rodei o código em Python, vocês viram, nossa, uma tela simples, tá? Python a gente não consegue fazer algo mais elaborado? Sim, consegue. Eu vou te mostrar um outro exemplo aqui, um outro código, uma outra versão que eu fiz do programa do Jogo da Velha, mas utilizando algumas bibliotecas específicas, por exemplo, para game. Só para você entender, eu vou executar o programa aqui em Python, tá? Aí agora ele trouxe o Jogo da Velha, de um formato diferente, tá vendo? Mais gráfico. Então agora eu não tô perguntando quem joga primeiro, eu clico aqui, ele já marca a posição, né? Tá vendo? Então ele tá trabalhando aqui a posição do mouse, e aí ele vai colocando, ele já sabe que o próximo é o círculo, aí eu vou jogando aqui, conforme é a regra do jogo, e eu clico aqui, ele já coloca quem venceu. Então aqui já é um pouco mais elaborado, mais bonitinho, então você pode ir muito mais, tá? Porque você adiciona bibliotecas. Mas a lógica, o conceito, a variável você vai continuar utilizando, a forma de programar, a base é sempre a mesma. Então aqui eu queria te mostrar esse formato um pouco mais bonitinho, né, da programação utilizando o Python. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha enriquecido, tenha te dado um pouco de vontade de querer aprender sobre programação. Nós na Dev nós temos o nosso curso que ensina em detalhes. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui para você ver. Essa aqui é a nossa plataforma de curso, onde nós temos trilha de fundamentos, a trilha de back-end, nós temos a nossa trilha de front-end com projetos, como desenvolver um sistema para um front-end para uma barbearia, uma plataforma de cursos, um projeto de cultura ticket, enfim, vários projetos práticos aqui, vários cursos já na nossa plataforma onde você vai dominar esse assunto. E, por exemplo, quando na nossa aula de algoritmo, quando você clica aqui nós temos as matérias detalhadas. Então, nosso curso é nesse formato onde eu explico passo a passo, codando, para você entender cada um daqueles fundamentos e conceitos que nós vimos no nosso desafio. Então na nossa plataforma você consegue ver isso em detalhes. Então esse é o nosso formato. Então eu falo aqui de estrutura de repetição, tudo, aquele conceito que eu falei para você, cada conceito daquele tem uma aula específica para isso. Nós entendemos que dessa forma nós conseguimos agregar aos nossos alunos e conseguir sair entendendo bem sobre programação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Quando você sabe que alguém tem interesse em programação, compartilhe. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode colocar no comentário, eu vou fazer questão de responder. E espero que você tenha gostado. A Dev Academy está aqui para te ajudar. Se você quer entrar nesse mercado de programação, é um mercado promissor, um mercado que está faltando de mão de obra que realmente entenda de programação. Se você tem interesse em entrar nessa área de programação, eu recomendo. Então vem com a gente na Dev Academy, nós estamos aqui para te ajudar e te orientar da melhor forma.